Meus amigos, nessa videoaula eu vou fazer a instalação dos pneus. Aqui eu tenho dois kits para o caminhão bitruck, são 4 pneus rodado duplo e 4 pneus rodado simples. Você quer ganhar tempo no seu projeto? Eu disponibilizo esses pneus para venda tanto no Mercado Livre quanto para o WhatsApp. Ele já vai com a calota pintada na cor cromado, tanto o rodado simples quanto o rodado duplo, material de excelente qualidade. Ou quer fazer a miniatura de forma 100% artesanal, acompanhe as aulas que eu vou estar ensinando a fazer esses pneus de madeira envolvido com borracha de EVA, tanto o rodado duplo quanto o rodado simples. Lá vocês vão acompanhar todo o processo para montagem desse pneu. Beleza, meus amigos? Então, acompanhe as aulas e eu já volto com a instalação dos pneus. Joia? Beleza, meus amigos, nessa videoaula vamos fazer o kit de pneus para o truque do caminhão. E para isso precisamos de materiais e ferramentas, então bora para a lista. Tábua de pinos de 15 mm, eu vou usar o Duratex, mas pode também ser usado o MDF de 3 mm, EVA de 4 mm, lixa de ferro número 80, lixa d'água P240, a lixa de ferro 80 grampeado na tábua, lima, esquadro, itens de segurança, óculos e fone de ouvido, estilete, sempre muito cuidado com essa ferramenta para não cortar os dedos, cola instantânea, também muito cuidado ao utilizar esse material para não colar os dedos, lápis, caneta, régua, ferro de solda eletrônica, cola permanente, furadeira, broca de Holt de 13 mm, broca de fazer cava 16 mm, serra copo 67 mm de diâmetro, serra copo 54 mm, serra copo 45 mm, serra copo 37 mm. Massa para madeira eu uso a cor IP porque ela é uma cor mais escura e como os pneus são pretos aí é bacana você usar essa massa na cor IP. Tinta para piso e pincel, meus amigos. E não podemos esquecer do PDF, meus amigos, para a gente fazer o gabarito tanto das campanas do pneu dianteiro no Duratex quanto o gabaritar a dimensão dos pneus para não perder material. Beleza? E vamos iniciar passando a cola no EVA. Mas antes de passar a cola, meus amigos, é bacana você tirar a medida certinho para você cortar a quantidade certa de EVA que você vai usar para fazer o kit de pneu. Positivo? Então eu vou tirar a medida que é envolvendo a serra copo, R$ 23,5 cm. E meus amigos, a largura da tábua de pinos é 15 mm, então eu vou precisar de 15 centímetros de borracha de EVA para fazer o kit de 10 pneus. Mas como eu vou fazer 12 pneus para fazer 2 step, então o que acontece? Eu vou tirar 25 centímetros, positivo, para sobrar um pouco de borracha aí se precisar, ou de repente não sai tão bacana, aí você pode substituir. Pronto, a borracha de EVA cortada e já é mais que suficiente o kit de pneu que eu vou montar. Agora vamos passar a cola, cola permanente, meus amigos. Pronto, meus amigos, agora enquanto a cola seca, eu vou gabaritar a tábua de pinos e na sequência o corte. Eu vou recortar o desenho do PDF para gabaritar na madeira, beleza?
Pronto, meus amigos, a tábua de pino está gabaritada. Para fazer 12 pneus a gente vai precisar de 10 para fazer o truque, mas daí já usa 2 para fazer o step, beleza? E vamos utilizar 23,5 cm de tábua. Agora vamos gabaritar o Duratex com essa parte da campana, meus amigos. Pronto, meus amigos, agora com o mesmo desenho do PDF, eu vou gabaritar para usar a serra copo de 45 mm e a de 37. Pode usar a mesma serra copo porque o desenho é maior para o menor. Positivo? Então bora. Pronto, meus amigos, o Duratex está gabaritado. Lembrando que eu vou precisar de duas partes de cada, duas partes 45 mm e duas partes 37. Positivo, mas aí a gente já corta um pouco a mais, porque se der defeito você pode substituir. Beleza? Agora vamos pro corte.
Pronto, meus amigos, tábua de pinos e o Duratex cortado. Agora com a lima e o estilete, vamos tirar os rebarbos que sobra do corte da serra-copa. Vamos embora. Fiz esses dois cortes, meus amigos, para marcar os dois step. Pronto, meus amigos, pneus lixados, positivo. Agora vamos aplicar a cola nessa superfície para fixar melhor a borracha. Pronto, meus amigos, agora enquanto a cola seca, vamos lixar as peças de Duratex, beleza? Pronto, meus amigos, peça Duratex lixada. Essa aqui é a parte do truque traseiro, a gente vai reservar por enquanto. Agora vamos trabalhar com a campana do pneu dianteiro. Com a cola instantânea vamos unir as duas partes, tentando centralizar o máximo possível, beleza? Pronto, meus amigos, enquanto a cola seca, vamos queimar o EVA com o ferro de solda, fazer risco aí, fazer os sulcos, né? Que vai formar o desenho do pneu. E com o gabarito da madeira, posicionar e fazer os cortes usando o esquadro, beleza? O mesmo que eu vou usar para riscar o EVA com o ferro quente. E sempre, pessoal, que você for fazer esse risco, você usa uma régua de metal, tá? Ou algo similar. E nunca use plástico por conta da temperatura do ferro quente, obviamente ele vai derreter. Beleza? Então, bora fazer os desenhos do pneu.
Pronto, meus amigos, desenhei e recortei as tiras de EVA. Agora vamos revestir o pneu. E galera, um aviso para vocês, tá? Você pode fazer esse corte aqui numa furadeira comum que você tem na sua casa, desde que ela tenha aquele cabo auxiliar para você segurar com as duas mãos positivo, porque a serra copa ela tem muita força, então corre o risco da furadeira escapar e de repente ou causar um acidente ou estragar a furadeira, beleza? Então pode fazer sim. E outra, para fazer uma produção pequena, para fazer aí uma ou duas miniaturas no máximo, porque produção em grande quantidade, em grande escala, a furadeira comum não dá conta. Então, para fazer uma ou duas miniaturas, ok, beleza, meus amigos? Vamos cuidar da segurança e se divertir fazendo as miniaturas, positivo? Agora vamos revestir o pneu com a borracha de EVA usando a cola instantânea, beleza? Bora! Sempre, meus amigos, faz um corte chanfrado no início da colagem da borracha, posiciona ela no local e finaliza com outro corte chanfrado. Aplica uma gota de cola instantânea no final. Pronto, meus amigos, pneu revestido com a borracha de EVA, com os desenhos, fica muito top. Galera, agora vamos passar a massa. Em qual peça a gente vai passar a massa? Na parte de fora dos 4 pneus, tá? Que esse é o pneu do truque traseiro que vai ficar no visual. Vamos passar só na frente dele, a parte de trás não tem necessidade. E vamos passar esses 2 pneus, vamos passar a massa, que é o pneu dianteiro do caminhão, que vai na cabine do caminhão. Esse aqui é o pneu do truque e esses aqui são os step. Esses 4 aqui não tem necessidade, porque eles são os pneus que vai na parte de dentro do truque, positivo. Então a gente só vai pintar ele de preto e fazer a montagem das rodas duplas que vai na traseira do caminhão, positivo, meus amigos. Então esses 4 aqui reserva, vai voltar na hora que a gente for fazer a pintura. E vamos passar massa também nas campanas dos pneus dianteiros, beleza? E dos 2 step também. E pessoal, nos pneus a gente vai passar apenas uma mão de massa, tá? E na campana vamos passar 2 de mão, porque a massa ela murcha, então é legal você passar 2 de mão para ficar bem nivelada e fica top aí o acabamento da campana dianteira,
beleza? Então segue o vídeo e bora passar a massa com a mão mesmo, meus amigos. Pronto, meus amigos, agora é só aguardar secar e passar a segunda mão nas campanas dianteiras. Fala, meus amigos, e para você que está assistindo a videoaula fazendo os pneus de forma artesanal para o truque do caminhão e está pensando, nossa, fazer esses pneus dá muito trabalho. Confesso, meus amigos, para você fazer esses pneus tem que reservar pelo menos um dia da construção da sua miniatura apenas para fazer o pneu. Beleza? Mas tá aqui a solução. Eu tenho esses pneus de 7 centímetros, tá? Pneu de um plástico de ótima qualidade, pneus para caminhão da escala 1/14. Nas seguintes configurações: tenho o toco para o caminhão trucado e para o caminhão bitruque. E também tem para ônibus, meus amigos. Para ônibus tenho o ônibus 2 eixos, o ônibus 3 eixos e o ônibus 4 eixos. E para a carreta eu tenho a seguinte configuração: carreta 2 eixos, carreta 3 eixos e carreta 4 eixos. Positivo, os pneus já vão montado para você não perder tempo para instalar na sua miniatura. Positivo? Se você tiver interesse em qualquer um desses kits, meus amigos, o zap está na descrição do vídeo, beleza? E vamos passar um tempo de quadrado construindo as miniaturas. Bora! A primeira demão da massa está seca, meus amigos. Agora eu vou passar a segunda demão. Pronto, pessoal, passei a segunda demão. Mas, pessoal, aí vocês vão decidir se vocês passam 2 a 3 demão ou quantas demão for necessária, dependendo da textura que vai estar a massa que vocês vão estar usando. Positivo? Ela dilui com água. De repente, se você diluir ela um pouco mais, você passa mais demão. Se você diluir ela um pouco, vai deixar a textura dela mais firme, 2 demão apenas já fica muito bom aí o resultado. Positivo? Mas isso aí, pessoal, fica a gosto de quem está montando a miniatura, beleza? Agora vamos aguardar secar e na sequência lixar a massa. Pronto, meus amigos, a massa está seca. Agora, com a lixa de ferro grampeada na tábua, uma lixa número 80, vamos lixar a massa.
Pronto, meus amigos, etapa da lixa concluída, os pneus estão devidamente lixados. Agora com a broca de rotor de 13 milímetros de diâmetro, eu vou fazer a furação da campana dianteira e da campana que vai na parte traseira do caminhão para encaixar o cubo, beleza? Então broca de rotor de 13 milímetros. E para fazer a cava no pneu, para a gente passar o corpo do rebite, que vai funcionar como se fosse o rolamento ou uma bucha para o pneu, vamos usar a broca de cava de 16 milímetros, positivo. Então vamos afundar um pouco aqui até o rebite alcançar o outro lado do pneu, positivo, e assim funcionar como bucha quando a gente for instalar os pneus na parte dianteira do caminhão, positivo, meus amigos. E essa cava vai ser feita nos dois pneus que vai na parte da frente do caminhão. Então bora fazer a furação da campana e a cava do pneu. Pronto, meus amigos, campana perfurada, tanto dianteira quanto traseira. Agora com a lima vamos tirar os rebardos. E o par de pneu dianteiro também já com a cava. Pessoal, eu fiz essa cava, como eu já falei anteriormente, para passar o rebite. Ele sobra de 1 a 2 milímetros, meus amigos, para o pneu girar no eixo com folga. E esse rebite, meus amigos, ele tem 13 milímetros de comprimento por 4 milímetros de diâmetro. Agora vamos lixar com a lima o excesso que sobrou da perfuração e na sequência a pintura. Bora! Todas as peças lixadas e preparadas, pronto para receber a pintura. E meus amigos, isso aqui é uma tinta para piso à base d'água, positivo. Eu vou passar 6 demãos de tinta em todas essas peças, sendo que eu vou passar uma mão de tinta aqui com vocês e as outras 5 demãos eu vou passar em off, beleza? Então bora! Pronto, meus amigos, primeira demão das campanas do pneu, ok? Agora as próximas demãos eu vou passar em off, positivo. Já vou voltar aí com a campana e os pneus pronto. Pessoal, só para lembrar, a roda das miniaturas que eu estou fazendo vai ser tanto dianteira como traseira, vai ser todas em preto. Mas quem vai montar a miniatura e vai fazer esse pneu que eu estou ensinando aqui,
pode fazer da cor que quiser, meus amigos. Aí fica a gosto de quem vai montar a miniatura. Positivo? Pronto, meus amigos, peças finalizadas. Passei a 6 demão, fica com essa qualidade, fica muito bacana. O pano, os pneus. E agora, para finalizar, meus amigos, ou você usa o spray preto brilhante para dar o acabamento e puxar o brilho das peças, ou você usa o verniz poliéster automotivo. Eu aplico com esse pincel. Eu tive um pincel macio, passo 2 demãos do verniz nos pneus e da campana e já dá um acabamento muito bacana. E puxa o brilho, meus amigos, protege, dá um acabamento bacana e ainda puxa o brilho, fica muito top. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Positivo? E eu vou aplicar o verniz, meus amigos, nessas 4 peças, que vai ficar aparente no truque traseiro, no par de pneu dianteiro e no step e nas campanas. Positivo? Esses 4 pneus que ficam na parte externa do truque, meus amigos, não é necessário passar nem o spray e nem o verniz. Positivo? E agora vamos dar início. Eu vou passar a primeira demão aqui no vídeo e a segunda demão em off. Beleza? Já vou voltar com as peças envernizadas com acabamento com 2 mãos de verniz. Beleza, meus amigos? Então bora aplicar o verniz poliéster automotivo. Pronto, meus amigos, primeira demão do verniz, ok, agora aguardar secar e vou passar a segunda demão em off e já voltar com o verniz pronto para a gente dar continuidade aí e finalizar os pneus. Beleza? Fala, meus amigos, e para você que está assistindo a videoaula fazendo os pneus de forma artesanal para o truque do caminhão e está pensando, nossa, fazer esses pneus dá muito trabalho. Confesso, meus amigos, para você fazer esse pneu você tem que reservar pelo menos um dia da construção da sua miniatura apenas para fazer o pneu. Beleza? Mas tá aqui a solução. Eu tenho esses pneus de 7 cm, tá? Pneu de um plástico de ótima qualidade. Pneus para caminhão da escala 1/14. Nas seguintes configurações: tenho o toco para o caminhão trucado, para o caminhão bitruque. E também tem para ônibus, meus amigos. Para ônibus tenho o ônibus 2 eixos, o ônibus 3 eixos e o ônibus 4 eixos. E para carreta eu tenho a seguinte configuração: carreta 2 eixos, carreta 3 eixos e carreta 4 eixos. Os pneus já vão montados para você não perder tempo para instalar na sua miniatura. Positivo? Se você tiver interesse em qualquer um desses kits, meus amigos, o zap está na descrição do vídeo. Beleza? E vamos passar um tempo de qualidade construindo as miniaturas. Bora!
Pronto, meus amigos, o adesivo recortado e depilado. Agora vou transferir para a campana, tanto campana traseira quanto campanas dianteira. Bora! Máscara de transferência. Campana do truque que vai na parte traseira, ok? Agora vamos fazer a campana do pneu dianteiro e dos dois step. Adesivo da campana do step, meus amigos. Pronto, meus amigos, detalhe de adesivo da campana concluído. Campana do step, campana do truque traseiro e campana do par de pneu dianteiro. Positivo. E agora, meus amigos, antes de instalar a campana que vai no pneu dianteiro, eu vou reforçar a cola do adesivo com um pouco de cola instantânea. Positivo, usando o auxílio para passar um pouco de cola em cada detalhe desse, para ele não ficar erguendo. Positivo. Vai acontecer isso aqui, passa a cola instantânea, ele já resolve essa parte, o acabamento fica bem mais uniforme, beleza? E na sequência vamos montar as rodas duplas, então bora. Pronto, meus amigos, eu passei nessa parte de baixo do detalhe positivo. Se porventura essas partes começar a erguer, aí faz o mesmo trabalho positivo, com o auxílio de um palito de dente, passa um pouco da cola aqui na ponta, reforça também. Positivos que levantar essas pontas aqui, você faz o mesmo procedimento. E tá tudo em ordem. É bacana fazer isso, meus amigos, reforçar com a cola instantânea, porque os detalhes ficam bem mais uniforme. Positivo. Agora, feito isso, vamos fazer a montagem das rodas duplas que vai no truque traseiro. E, meus amigos, para iniciar a montagem das rodas duplas que vai no truque do caminhão, vamos iniciar colando a campana na parte visível do truque. Positivo, então essa parte que eu passei o verniz, a parte vai ficar pro lado de fora ali do caminhão. Vamos colar na parte de trás o detalhe da campana, vai dar o detalhe da roda do pneu, beleza? Usando a cola instantânea. Então bora, centraliza. Aqui já está centralizado no detalhe do adesivo cromado, meus amigos. Só centralizar ele certinho que não tem erro. Segura por 30 segundos para a cola dar uma pré-secada, aí depois já pode deixar ela secando e vamos fazer o mesmo procedimento. Agora, meus amigos, para unir as duas partes, esse aqui é o pneu que vai ficar na parte de dentro do truque, eu vou usar esse gabarito. Esse aqui é um cano de 70 mm positivo. Eu posiciono essa parte no cano, deixar ele firme.
cola instantânea. Por esse motivo também, meus amigos, que eu não passo verniz nesse pneu, porque ele fica na parte de dentro do truque, beleza? Então não vai surtir efeito nenhum ter mais gasto, no caso, passando verniz ou mais mão de obra. Quiserem passar o verniz, aí é ficar a gosto de quem vai montar a miniatura. Positivo? Pronto, meus amigos, rodas duplas montadas com a cola. Agora vamos reforçar com o prego. Positivo? Isso aqui é um prego de 35 milímetros de comprimento por 1,5 de diâmetro. Positivo? Mas eu corto eles, meus amigos, com aproximadamente 30 milímetros, porque se eu usar ele inteiro, ele vai varar do outro lado do pneu, aparecendo na frente aqui. Corto ele, tiro mais ou menos aqui um meio centímetro, positivo, com alicate mesmo, e deixo ele desse jeito, tá? Corto essa parte aqui, ele já fica no tamanho ideal para mim pregar. Vai 2 pregos em cada pneu, meus amigos, e eu vou usar a broca de 1 milímetro já na altura do prego. E pessoal, é sempre bacana você forrar com um pano aonde você vai posicionar ele para pregar, para não correr risco de estragar a pintura, beleza? Agora vamos fazer a furação, 2 furos em cada pneu, positivo. Na sequência, com a cola instantânea, a gente vai reforçar ainda mais a fixação do prego e vamos fazer aí a finalização da montagem e o reforço dos pneus duplos traseiros. Então bora! Uma gota de cola instantânea, meus amigos, para reforçar a fixação do prego. Agora esse furo aqui, eu achei que ele ficou muito fora, fiz um furo mais centralizado, só passar um pouco de massa para madeira. Aguardar secar a cola e a massa e na sequência fazer o retoque com a mesma tinta que a gente usou para pintar os pneus, beleza? Então agora vamos aguardar secar e fazer o retoque. Pronto, meus amigos, a cola e a massa estão secas, agora vamos fazer o retoque. Os pneus dianteiros, meus amigos, você vai centralizar a campana, positivo, furo do eixo, e fixar com a cola instantânea. Eu não vou fazer nesses pneus dianteiros que vai ser usado na miniatura, porque ainda falta um detalhe que eu vou colocar no pneu, nesses dois que vai no caminhão. Mas eu vou finalizar esses aqui que é do step, positivo, que é o mesmo procedimento, beleza? Vamos embora. Corte que eu fiz para marcar o step. Pronto, meus amigos, step instalado, a campana, positivo, pneus duplo que vai no truque traseiro, ok? Agora é só aguardar secar